Bom, mais uma vez então agradecer a Tati, a Dona Joaquina, pela oportunidade, pelo convite. Posso confessar a vocês que elas mexeram comigo, pessoal. Porque, na verdade, eu não sou empreendedora. Já fui vendedora, vou contar para vocês ao longo da minha história aqui. Mas empreendedora ainda, Tati, ainda não sou. Mas tenho buscado muito aprender com relação a essas questões. E agora, mais especificamente, na área da educação, né? Porque eu já pensei até em montar restaurante, já pensei em fazer várias coisas diferentes. Eu digo, por que de repente dar uma guinada tão longe assim e não empreender na minha área, né? Onde eu me formei, onde eu estudei e busquei me aperfeiçoar. Então, eu botei esse título, Professores, vamos nos desafiar, porque assim como está sendo um desafio para mim, pode ser um desafio para muitos outros educadores, para alguns que já têm anos de carreira, e para outros que recém estão se formando, né? Então, pessoal, o que acontece? Olha só, eu me formei em 2005 como professora de Educação Física. Na minha época ainda a minha graduação era com habilitação em licenciatura e bacharelado, então eu posso dar aula tanto em escola quanto em academia, né, ser personal. Mas eu queria aquela estabilidade, né, aquela coisa do salário fixo, de ter o recurso no final do mês para pagar as contas, né? Então esse foi uma das minhas maiores motivações profissionais. Logo que eu me formei em 2005, eu tive a oportunidade, o prefeito Hernani estava assumindo novamente a Prefeitura de Eldorado do Sul, seu segundo mandato como prefeito. Ele me convidou para ser diretora de esportes. Então ali eu trabalhei como diretora de esportes de 2005 a 2008, mas eu sabia que aquilo era um cargo comissionado. Como um cargo comissionado, ele não te dá segurança nenhuma, não te dá estabilidade e dali, em algum momento, eu teria que sair. E isso aconteceu em 2008, então eu acabei saindo, mas nisso eu já tinha feito vários concursos. E aí, quando eu saí, em dezembro de 2008, eu fui chamada em Canoas, num concurso que eu havia feito lá. Em janeiro de 2009, então, eu assumi Canoas. Comecei a dar aula lá em Canoas. E nisso eu estava dando aula aqui no IRG, ali no Almirante, também por uma permuta de Guaíba, de um outro concurso que eu já tinha feito também. Né? E assim segui nessa carreira de servidora pública. Por quê? Porque eu queria tal da estabilidade financeira, né? Essa segurança, essa questão de saber que lá no final do mês, pelo menos a minha comida, minha água, minha luz iam estar pagas. Né? Esse era o meu motivador. E sempre buscando algo a mais, mas querendo ainda continuar como servidora pública. Então, dali, eu segui estudando, fui fazer especialização na URGS. Na sequência, depois da especialização, já engatei um mestrado acadêmico na URGS também. E enquanto eu ainda estava fazendo mestrado, eu estava fazendo um cursinho preparatório para o concurso de Porto Alegre, porque o concurso de Porto Alegre pagava mais. Então, eu queria crescer, queria sair da onde eu estava para ganhar um pouco mais. Então, segui me dedicando, estudando, fiz o mestrado para que também tivesse a questão dos títulos, né? Mesmo que eu não chegasse a ser uma professora universitária, ter a titulação que também ajuda no ingresso do concurso público. Então, segui ali sendo aquela minha motivação. E fiz os dois, então, cursinho preparatório, mestrado, e estava dando aula. Passei no concurso de Porto Alegre. Eram 2.014 candidatos no concurso de Educação Física. Eu fiquei em 82º lugar e levei 2 anos para ser chamada. É muita gente. Concurso público é um funil, para um concurso assim, onde tem um salário um pouco maior, é um funil gigantesco, né? Mesmo tendo publicação de artigos, enfim, né? Tendo estudado pra caramba, assim, ainda assim foi bem difícil de passar. E demorei um pouquinho para ser chamada. E fui chamada lá. Então, não queria ficar em Porto Alegre, na periferia da periferia. Quem conhece as escolas municipais de Porto Alegre sabe que elas são muito longe do centro. Quando a gente passa nas avenidas de Porto Alegre, pessoal, a gente só vê a escola do estado. As escolas que a gente enxerga são escolas estaduais, porque as municipais é todas bem longe, assim, é bem nas comunidades. E aí eu descobri que tinha uma escola municipal de educação infantil na Ilha da Pintada, aqui do ladinho, bem pertinho de casa, que eu não conhecia a Ilha da Pintada. E eu digo, meu Deus, eu não vou trabalhar com criança pequena. Jesus, jamais. Não vou. Eu tinha feito uma vez uma recreação numa creche lá em Sapucaia e eu disse, meu Deus, crianças não param um minuto, é impossível de trabalhar com eles.
Ainda mais educação física, que é movimento, né? E eu digo, eu vou ter que trabalhar no contra-movimento, eu vou ter que dar um jeito de pegar e acalmar esse povo, porque não dá. Criança pequena não dá, não vou. E eu digo, não, mas eu vou, porque é perto de casa. É muito mais cômodo. A gente também quer essa comunidade, não deve ficar 1 hora dentro do ônibus, 2 horas, né? E acabei parando na Ilha da Pintada. Gente, eu não queria, mas eu fiquei 8 anos lá. Simplesmente fiquei 8 anos trabalhando na Ilha da Pintada. Iniciei lá em 2012 e saí agora em 2020, quando eu assumi como titular na Câmara de Vereadores aqui de Eldorado do Sul. E esse foi uma outra virada de chave bem importante também, que eu estava conversando com a Tati a respeito disso, também é um desafio. Quem me provocou para concorrer a vereadora foi o seu Vilmar. Ele que disse, vai, Dani. Ele disse, não, seu Vilmar, não tem vocação para isso não. E ele disse, não, vai. Aquela história das vagas, né, pessoal? A gente precisa de mulher. Você tem perfil? Tá, seu Vilmar, então vamos. Eu disse, vai, mas eu estou trabalhando fora. Né, pessoal, agora, antes eu ainda tinha trabalhado como diretora de esporte e lazer, ainda estava mais dentro da política da comunidade de Eldorado do Sul, mas nesse momento eu estava fora, estava trabalhando na ilha, sendo um pouco vista aqui, né? Eu disse, não, tem todo o histórico político da família, enfim, né? O pessoal te conhece o seu trabalho, vai lá que vai dar certo. E aí eu ainda ouvi, assim, de algumas pessoas, sabe aquelas pessoas que adoram jogar uma areia no teu negócio? Se tu ficar de suplente tá bom. Daí eu digo assim, se eu tô concorrendo, eu tô concorrendo para ganhar. Porque eu não vou botar minha cara para bater, não vou sair na rua, não vou amassar barro, não vou pedir voto para as pessoas para mim me contentar com pouco. Né? Então, assim, eu tô concorrendo e para ganhar. E é claro, né, pessoal, acabei ficando suplente. Fiz uma votação muito boa, graças a Deus. Na primeira vez foi 539 votos. Mas acabei ficando suplente em função da legenda, né? Meu colega Fábio está aqui também, que foi eleito daquela vez e agora de novo, né? Meu colega de bancada. Então, como a nominata do PDT é muito forte, acabei ficando suplente, mas assumi a Câmara de Vereadores. Então, isso foi um atravessar a ponte, né, Tati, como a gente falou. Eu digo, vamos pular um outro degrau, né? Vamos avançar um pouco mais e sair da sala de aula. Né? E só para não fugir um pouco da apresentação, porque a gente começa, né, a contar a história e acaba fugindo aqui. Questão da motivação ali, então, do serviço público, né? A gente pensa assim, a estabilidade financeira, a segurança por ser estatutária, quer dizer, eu não vou para a rua, a rotina, né? Eu sei que todo dia eu vou sair naquele horário, eu vou voltar para casa naquele horário, minha vida está organizada e tem muitas pessoas que acabam preferindo esse tipo de estilo de vida, né? Eu consigo organizar minha vida com relação aos meus filhos, levar para a escola, tudo mais, que ainda não é meu caso, mas com a graça de Deus logo vai ser, né? Então, assim, tem muitas motivações que levam a pessoa a querer ser servidor público e não empreender, porque o empreendimento realmente é um sobe e desce, essa questão das instabilidades, né? Tem a possibilidade de ter 2, 3 empregos, que era uma coisa que eu também, como professora, pensava assim, eu não vou dar aula 60 horas jamais, nunca. Não vou, eu acho um absurdo um professor ter que trabalhar manhã, tarde e noite. Quando que a pessoa olha para o marido dentro de casa, meu Deus do céu? Quando que a pessoa olha para o filho? Não tem, eu achava desgastante, eu olhava algumas profs e eu dizia, meu Deus, eu não vou fazer isso. Não tem como, tu tem uma vida dentro da sala de aula, assim, dedicado todos os teus turnos para aquela função ali. Eu digo, eu preciso ganhar aquilo que seja para o meu provento, para o meu sustento, mas que eu não precise me matar trabalhando, porque a vida não é só trabalho também. Né? Então a gente tem que ter outras prioridades e a família é a principal delas, né? Depois de Deus é a família, então assim, não tem como trabalhar 60 horas. E vantagens, né? Eu tinha colocado ali porque também tu pensa assim, porque daí tu vai crescer, tu tem lá teus triênios, quinquênios, enfim, que depois eu vou falar na próxima lâmina, já que não é bem assim, né? E missão, que eu acho muito bonito, né? Quando as pessoas dizem, tu é educador, você tem uma missão. Eu disse, gente, eu trabalho, preciso me sustentar disso, né? Não é só missão. A gente ama o que faz. E hoje, quando eu olho para algumas crianças, assim, estou só na Câmara hoje, né? Pedi licença lá em Porto Alegre para exercer mandato eletivo. E eu vejo alguma atividade, nossa, me dá uma saudade, né? Porque quem gosta de ensinar, quem gosta de sala de aula, quem gosta de estar com a criança, quem gosta de estar com o adolescente, né? Realmente é uma paixão, mas não vive só disso, né? E tem momentos assim que tu
tu quer algo a mais, né? Tem algo que te instiga e tu quer sair daquela condição ali, que acaba sendo muito a rotina, né, pessoal? Assim, tem gente que gosta, acaba que te desgasta, né? Sendo todos os dias olhando para as mesmas crianças, para os mesmos educadores, para os mesmos pais, né? Maior do que a saída do casulo. E aí, voltando agora para o pulo que eu dei lá da vereança, eu digo assim, bom, naquele momento eu digo o que vai me provocar, né? O que vai me fazer então sair dessa sala de aula aqui? Primeiro a questão da rotina, né? Eu sentia assim que eu fazia muito por aquelas crianças, eu me dedicava muito. Eu nunca fui uma professora do largo a bola, como a gente chama, né? Professor de educação física não faz nada, só larga a bola para as crianças jogar bola. Nunca fui. Eu sempre, até porque a minha diretora, felizmente, ela é uma excelente profissional, ela exigia bastante dos educadores, de planejamento, de fazer todas as avaliações, assim, de realmente fazer um relatório fotográfico das aulas, enfim, né? E todo dia tarefa nova, e as crianças te sugam e te exigem. A educação infantil, eles são sinceros demais, eles não querem largo bom. Eles dizem assim, de novo a gente vai fazer isso? Né? Se tu levar a mesma atividade no outro dia, eles dão no meio, pessoal. Eles dizem assim, de novo vai fazer isso? Então, assim, eles não querem, é novidade sempre. Sempre, porque eles não param nunca, eles não cansam nunca, e eles querem sempre o novo, né? Então, essa parte é muito legal, assim. Mas a questão de ser professor estatutário, então, não te dá essa possibilidade, né, de novos ganhos, porque é aquilo ali pronto, não sabe que daquilo ali não vai passar, né? E estar na mão de uma gestão. Por quê? Porque, na verdade, às vezes tu até pensa que tem um plano de carreira bom, e aí, como o Marquesan fez conosco lá em Porto Alegre, tirou todas as licença-prêmio, nosso triênio de 5%, ele transformou em quinquênio de 3%, né? Então, assim, tudo que era vantagem como servidor, tudo aquilo que me encantou de estudar um monte para poder passar e trabalhar lá, porque era um lugar bom, ele foi tirando. Né? E daqui a pouco tu também tá nas mãos ali daquele gestor, tu não sabe se tu não tá. Estava na Ilha da Pintada, daqui a pouco ele me bota lá na Lomba do Pinheiro, lá no Morro da Cruz, né? Porque a gestão, eu fiz concurso para a cidade, eu não fiz concurso para a Ilha da Pintada, né? Então eu estou na mão da gestão, eu sou funcionária deles ali, né? Não sou dona da minha vida, eu sou funcionária pública e estou na mão da gestão. Então, querendo ou não, tu não tem essa liberdade que o empreendedor tem de poder fazer o seu negócio da forma como quer. Né? E essa questão, então, de sair ali da ilha, né, o momento desse desafio, o que me inspirou? Eu digo assim, eu gosto muito da tarefa, sei que faço pelas crianças, mas eu preciso e eu sei que eu posso fazer mais. Né? Eu digo assim, além de poder estar ensinando para eles aqui a virar uma cambalhota, que é uma coisa que às vezes uma criança de 5 anos nunca virou em casa porque o pai tem medo, né? Eu sabia que eu podia sair daquela condição ali de sala e fazer por ela em outras áreas, né? Pensar no social, pensar na saúde, pensar numa condição de vida melhor para aquela criança, para aquela família, né? E talvez como agente político poder estar fazendo mais transformação na vida dela do que só aquele espaço de sala de aula, né? Então, novas experiências, porque é claro que sair daquele reduto ali da sala, que é praticamente todos os dias a mesma coisa, e estar, por exemplo, tanto na Câmara de Vereadores como empreendedor, tu vai a outros lugares, tu conhece pessoas diferentes, tu trabalha com várias atividades diferentes, né? Não é sempre aquela mesma tarefa ali, é um aprendizado constante, porque tu está sempre buscando algo novo e tratando de assuntos novos, perspectiva de crescimento pessoal e profissional, então poder saber que dali eu posso alçar novos voos, de repente ter novos ganhos também. E o network, né, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui, nós estamos fazendo hoje aqui, né, de estar, então, a partir dessas novas atividades, nos relacionando com outras pessoas. E aí, o que eu pensei, assim, eu digo, meu Deus, também aqui tá complicado, que é mais ou menos o estágio que eu me encontro hoje, tá, pessoal? Eu digo assim, a questão do ganho como vereadora, eu poderia até estar na sala de aula como vereadora, como eu fiquei até 2020, de 2017 até 2020, porque como eu estava de suplente, só contando para vocês, como eu estava de suplente, eu sabia que eu ia voltar para a sala de aula, então eu preferi, pela questão da estabilidade, não sair da ilha, eu preferi ficar nas duas funções, como vereadora e como professora. Daí quando eu assumi a titularidade, não, agora eu vou investir 100% do meu tempo na vereança, porque eu quero me dedicar só para isso. Né? Eu quero dar 100% do meu tempo para isso.
E aí eu acabei saindo lá da Ilha da Pintada. Então foi um ganho que eu perdi, né? Porque eu acabava tendo lá o meu salário como professora, meus proventos, né, como professora, e a minha remuneração, meus proventos como vereadora e minha remuneração lá como professora. E aí eu abri mão disso. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu não consigo terminar minha casa, eu não consigo fazer algo a mais, né? E eu quero empreender. E aí eu comecei que nem barata tonta, assim. Eu disse, o que eu vou fazer na vida? Eu vou abrir uma franquia? Não, eu vou montar um restaurante? Meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E aí hoje, mais ou menos, eu me encontro nessa condição. Alguma coisa ainda vou fazer, mas eu ainda não sei exatamente o que, né? Para poder ter uma outra fonte de renda. E aí eu participei de uma palestra com o Rony Nipper. Foi um convite de uma nutricionista, Daiane, talvez muitos de vocês conheçam. Ela me convidou para ir numa palestra ali na auditório do Luísa Maria. E aí ele estava falando justamente sobre a questão da vida financeira. E aí ele estava explicando, né, que nós temos a renda principal, que hoje para mim, né, é a Câmara de Vereadores, antes pela questão da estabilidade era a escola e a Câmara era a secundária, hoje a principal é a Câmara. Né? E tu pode ter uma outra renda que vai te dedicar menos tempo, que seria a secundária, e também a passiva, que seria um aluguel, seria alguma coisa onde tu já investiu e faz o dinheiro render, ele vai fazer ele girar por ti, para ti, né? E aí esse é um outro objetivo de, bom, imagina que maravilha eu poder investir um tempo da minha história em algum empreendimento, mas saber que depois eu vou poder viver daquelas rendas ali, sem precisar estar dedicando o tempo do meu trabalho, né? E isso a gente pensa muito para a questão da aposentadoria, que vamos combinar, né? Que mesmo o servidor público, as pessoas que se aposentaram agora nos últimos anos, no último ano a gente teve vários professores que se aposentaram no município, e eles realmente muito tristes, muito chateados, assim, porque tu baixa muito o teu padrão de vida, né? A tua renda diminui e o teu padrão de vida baixa. Então, tu ter um investimento ao longo da tua vida, tu vai poder ter uma renda passiva lá na frente, é uma aposentadoria, né? Então, pensar nesse sentido de também sair dessa zona de conforto no momento e poder investir para que no futuro tu tenha essa renda passiva. E aí, agora, com o convite da Tati e da Dona Joaquina, né, para palestrar sobre empreendedorismo na área da educação, eu digo assim, bom, já passei para vocês um pouco das minhas dores, né? Eu disse, agora nós vamos aprender junto. Eu vou aprender aonde que a gente pode empreender na área da educação. Se eu resolver realmente não montar um restaurante, que eu vejo isso como muito promissor em Pinhão Dourado, a gente sabe que tem muitos e cada vez estão mais lotados, né? Eu posso sim empreender na minha área também, né? Eu me formei para isso, poxa, foram 5 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização, mais 2 anos e meio de mestrado. Por que eu não posso me especializar, manter, né, esse empreendimento na minha área onde eu me especializei? E aí eu comecei a descobrir algumas coisas, a gente vai para a internet, pega uns artigos, estuda. E foi o que eu trouxe para vocês, porque a gente aprende junto, né? Valeu para vocês, mas valeu principalmente para mim. Então, um dos aspectos ali é a questão da aula particular. Eu até coloquei ali como título professor autônomo, né? A gente não coloca um professor particular, porque ele vai trabalhar para ele, né? Ele é o chefe dele. Só que não é particular o termo principal para outras atividades que não seja aquele do indivíduo com indivíduo, né? 1 a 1. No caso do particular, sim, é 1 a 1. Que pode ser tanto aulas de várias disciplinas, né? Reforço escolar, enfim, atendimento psicopedagógico para quem é especialista nessa área, mas é essa atividade 1 a 1 que pode ser tanto presencial quanto à distância. Hoje já tem diversas atividades assim de professor particular, também à distância, assim como tem a telemedicina agora, que até consulta pelos próprios planos de saúde, já tem a virtual, né? E as aulas virtuais agora, principalmente durante a pandemia, mais ainda, né? Tem sido cada vez mais promissor nesse sentido. Aulas em grupo, né? Então depende muito do espaço onde tu vai fazer, mas existe a possibilidade da aula em grupo, 4, 6, 8 alunos, que te dá a seguinte questão, o cobrar menos, né? Porque a aula particular, claro, tu está dedicando 1 hora com um aluno, então esse aluno vai te pagar um valor pelaquela tua hora integralmente. Mas se tu tiver a oportunidade de pegar aquela tua 1 hora que está se dedicando ali do teu trabalho e dividir ela para 4, para 5, para 6 pessoas, tu de repente vai ter uma clientela melhor, maior, porque os pais também têm essa dificuldade muitas vezes
de fazer o investimento. E aí tu vai ter uma turma pequena, que tu vai poder te dedicar praticamente 1 a 1, cobrando um pouco menos, né? Que são as pequenas aulas, são pequenos grupos, assim, né? Pode ser cobrado até 50% a menos do que a aula particular. Aulas para empresa, essa parte aqui eu achei muito interessante, né? Até a orientação que dava ali, que daí no caso não vai ter um RPA, vai ter que abrir um MEI, tem um CNPJ, porque tu vai entrar em contato com aquela empresa. Por exemplo, vou usar um exemplo, curso de inglês. Né? Tu vai bater lá na porta da empresa, tu vai oferecer o teu serviço, e aí nisso tu já é uma pessoa jurídica, né? Vai oferecer o teu serviço, que tu pode tanto dar aula lá, dentro do estabelecimento da empresa, né? Se eles têm esse espaço didático para poder dar aula, ou também trazer os alunos para um outro espaço, né? Como o coworking, por exemplo, trazer os alunos da empresa para um outro espaço. Claro que também, se tu for usar o espaço da empresa, uma fatia dos teus ganhos vai ter que ser, né, direcionado para a empresa, que também está usando toda a estrutura daquele espaço ali, né? Então eles vão acabar tendo um ganho em cima do teu serviço, caso seja no local, né? Uma outra possibilidade também, professor autônomo, é prestar serviço em entidades. E aí eu vou trazer o exemplo de 2 colegas de educação física aqui no município. O pessoal da ginástica rítmica, né? Nós temos uma associação que, assim como tem de várias atividades aqui no município, a gente tem vários projetos, né? A gente tem a canoagem, a gente tem o karatê, a gente tem o PROD, que é o projeto Dança e Expressão, a gente tem a GR, que é um projeto que foi criado lá na MF em 2007, quando eu era diretora de esportes. E hoje a 7R contrata a Liana com carteira assinada, né? Então ela é uma funcionária da associação. Eu não sei como é que é a Roberta lá na PAI, se é com RPA, se é carteira assinada, mas são professores, né? São profissionais da área da educação que trabalham prestando serviço nas entidades, né? Então é uma outra possibilidade também, que não é só aquela questão da sala de aula, né? Da escola. E aula em universidade também, né? É uma outra possibilidade. Eu, por exemplo, hoje com mestrado já teria a possibilidade de estar dando aula na Cruzeiro do Sul, por exemplo. Ser professora universitária e estar, além da minha carga horária ali, da dedicação que eu tenho como vereadora, poder estar dando aula numa universidade. Professor empreendedor, então agora pensando naquele que vai montar o seu negócio, né? Agora eu vou ter o meu empreendimento, né? Que é um sonho de consumo, então. Criar mais materiais didáticos para venda, né? Montar, o pessoal que gosta de escrever ou que gosta de fazer essa pesquisa e compilar vários materiais em um único material que consiga trazer a sua didática, primeiro a sua identidade naquele material e poder estar vendendo esse material, fazendo a criação do material didático e fazendo o comércio desse material, que também pode ser feito presencialmente, quanto pela internet, né? A gente sabe que hoje a internet é um canal de vendas muito forte, assim. Cursos online, que também foi um boom do período da pandemia, né? As pessoas precisavam continuar se aperfeiçoando e aí acabaram investindo muito na venda dos cursos online, que também pode ter um suporte presencial, né? De tempos em tempos, assim como às vezes também tem o EAD ou o sistema híbrido, né? Daí tu vai ter algumas horas ali com o teu aluno para tirar aquelas dúvidas mais particularmente, né? Então, ou 100% ou também ter alguns momentos presenciais com o aluno. Essa questão da oficina de contação de histórias e recreação, achei muito interessante, porque realmente assim, a gente olha e diz assim, como que eu posso ganhar dinheiro como professora numa festa de casamento, por exemplo? De olhar assim e pensar, os noivos geralmente investem, né, um valor alto, e eles querem que o convidado ele tenha aquele momento de entretenimento se dedicando 100% para a festa, né, aproveitando aquele momento. E aí a gente sabe que quem tem criança pequena, né, quem tem aqui sabe, que elas acabam envolvendo bastante parte do teu tempo. E aí tu não consegue aproveitar 100% da festa, né? Então porque tem que cuidar da criança. Então quem sabe eu ter um momento no local onde vai acontecer a festa, ter um espaço onde eu possa cuidar dessas crianças, onde eu possa fazer atividades com essas crianças. Porque muitos espaços de evento hoje têm o espaço Kids. E aí prestar esse tipo de trabalho
executando então essas atividades com recreação, com contação de história, levando brinquedos. Se tiver algum parceiro que possa fazer personagem, que as crianças amam, né, também, e tá usando então desses eventos, né, casamentos, festas de aniversário, festas empresariais também da mesma forma, tá, porque às vezes tem as festas de final de ano, enfim, que as empresas permitem que os funcionários levem a família, né, levem os cônjuges, os filhos, em sítios, enfim, e aí prestar serviço dessa forma, oferecer para a empresa, a tua prestação de serviço, para que tu vá junto com a tua equipe e preste serviço trabalhando com aquelas crianças naquele momento onde eles estão ali desfrutando do lazer e da confraternização deles, né? Ensinar outras atividades, isso eu achei muito legal também, né? Ensinar outras atividades, porque cada um de nós tem alguma coisa que gosta de fazer, além de dar aula, né? Quem é profissional da área da educação ama dar aula, mas gosta de fazer outras coisas. E aí, por que não? Né? Eu adoro fazer crochê, eu adoro cozinhar, fazer alguma atividade artesanal, enfim. E assim como faz os cursos online relacionados à sua área de atuação, também fazer os cursos online relacionados ao teu hobby, né? Ou também de maneira presencial. Mas essa questão dos cursos, que também é uma outra fonte, pode ser uma outra fonte de renda, né? Uma fonte de renda secundária, que eu já vi muito profissional fazer da sua fonte de renda secundária a principal. Porque daí o profissional de educação acaba descobrindo que aquilo dá mais dinheiro, né? E eu amo fazer também, e acaba largando a sala de aula para fazer aquele hobby que tanto gosta e que acaba ganhando mais. E acaba dedicando daí 100% do seu tempo para essas atividades que também ensina, né? O uso da metodologia do ensino, da didática, mas que não é relacionado exatamente ao conteúdo daquele professor, né? Outras oportunidades também são espaços de brincar, né, no contraturno escolar. Pensei muito quando eu estava vendo essa questão sobre esse espaço dos fundos aqui, do ginásio, do cowork, porque às vezes tu não quer que o teu filho esteja no contraturno também, mais uma vez, estudando. Isso às vezes acaba desgastando a criança. A criança começa a ter uma rotina de vida como a de um adulto. Sabe aquela coisa do compromisso? Eu vou sair da sala de aula. Beleza, fiquei 4 horas na sala de aula, depois eu vou para o inglês, ou depois eu vou para o curso de informática, que daí o pai sempre pensa na criança aprender algo que vai ser importante para o futuro dela, né? Então, algo proveitoso, onde ela vai poder usar na sua profissão no futuro. Só que a criança é criança, né? E ela também quer se divertir, ela também quer brincar. E aí eles acabam brincando na sala de aula quando o assunto é sério, né? Então, ter um espaço, um momento, onde tu tem um espaço de recreação que pode ser próprio teu, como também pode ser um espaço locado, onde tu vai trabalhar no contraturno, tu pode ficar 2 horas, pode ficar 4 horas com aquela criança ali, fazendo diversas atividades, brincando, realmente dando a oportunidade dela de brincar com atividades dirigidas e não dirigidas. Também pode ter um momento até de reforço escolar, mas também ter a oportunidade de dar um espaço para essa criança poder estar usufruindo daquilo que ela mais gosta de fazer, que é brincar, né, pessoal? E uma outra questão é abrir uma franquia, que eu até participei agora no Shopping em Porto Alegre, ali da feira de franquias, justamente porque eu estava buscando algo nessa área mais da gastronomia, né? Mas aí eu cheguei lá, além da gastronomia, de todas as franquias que tem nessa área, com várias franquias da área da educação, de cursos de inglês também, de cursos de informática, enfim, as mais diferentes áreas de ensino franqueados. E o franqueado, ele te dá essa possibilidade também de tu ter um acompanhamento, né? Um suporte. Então, tu vai ter um material, que é um material padronizado, tu vai ter um acompanhamento financeiro e de gestão. Eles vão montar o teu plano de negócios. E ali tu vai desenvolver, né? E vai fazer o teu marketing, enfim, e colocar... Claro, tu fica engessado nessa questão do sistema deles, né? Do material deles, da arte deles. Mas tem essa possibilidade também do up do negócio ser particular, né? Relacionado à tua identidade, poder dar essa cara para o teu negócio. Mas tu tem todo esse suporte da franquia. Então essa realmente também é uma oportunidade de um educador estar empreendendo,
né, através das franquias nessa área específica da educação. Então, uma das formas, assim, eu pensando, né, eu digo, tá, e aí o desafio, né, do empreender, mas será que eu vou ter cliente, mas será que eu vou ter aluno, né, e aí eu trouxe algumas formas aqui, que foi das atividades que eu pesquisei, de impulsionar o meu empreendimento, essa área do marketing, então. Uma aula de apresentação, eu achei muito legal isso, assim, porque às vezes o professor não quer entregar o conteúdo, né? Mas a gente vê muito na internet essa questão, assim, de a pessoa fazer muitas coisas gratuitamente. Entregar uma parte do conteúdo, não aprofundar muito, mas entregar uma parte do conteúdo para a sua clientela, porque aquilo vai mostrar o teu atrativo, o teu diferencial, né? Por que o meu trabalho merece ser valorizado por você, meu cliente? O que eu vou trazer de diferente dos outros profissionais? E realmente, eu já fiz vários contratos assim de profissionais que eu senti, eu disse, não, essa pessoa que tem para me entregar aquilo que eu estou buscando. Né? A gente vai lá, contrata, parcela no cartão de crédito e fica olhando as aulas, que às vezes são programas que duram 1 ano. Né? Então, essa aula de apresentação é interessantíssima, porque a pessoa muitas vezes não vai vir na tua aula. Tanto que acontece muito, né? A pessoa vem na tua aula e desiste na primeira, na segunda. Né? Ai, não gostei, não era o que eu estava esperando. Né? Então, a aula de apresentação, ela vai poder fazer esse marketing por ti, né? Mostrar tuas propostas, teus diferenciais, quais são os materiais que eu utilizo, né? A partir de onde que é o embasamento para eu poder estar colocando o conteúdo depois durante o curso, por exemplo. E as divulgações que a gente conhece, que hoje tem diversas formas, em redes sociais, o WhatsApp, enfim, né? A Tati vai tratar mais disso, é muito especialista na área, nos impulsionamentos, né? Esse rastreio de público, né? Direcionar para o público que é o público que eu pretendo vender, que é o que eu quero trabalhar depois. E também aquela questão do cresceu, né? Eu cresci, eu tenho tanto cliente que eu não sei mais o que fazer. Né? E a gente vê isso muito também nessas aulas, assim, por exemplo, dos contratos que eu fiz, a pessoa, eu estou contratando um serviço, por exemplo, de um psicólogo. A pessoa já não trabalha mais sozinha, porque ela não dá conta. Por quê? Porque ela vai fazer o curso, vai fazer as mentorias, só que tem um monte de e-mail para responder, tem um monte de questionamentos que aparecem ali nos comentários e ela não consegue dar conta de responder sozinha. Então, eles precisam montar parcerias, contratar outros colaboradores para poder dar conta de atender a clientela bem. Né? E aí tu tem que realmente ter uma equipe engajada, porque é a tua cara que está ali. A pessoa tem que vestir a camiseta junto contigo, né? Porque o teu negócio é a tua estampa que está ali. Né? Vender da forma como seria se fosse você a estar vendendo. Né? Contratar, então, professores colaboradores. Então, assim, mais uma vez, dizer para vocês que eu estou nessa fase, né? Estou ainda... Foi muito bom ter participado, ter feito essa palestra, ter montado essa palestra para vocês, porque eu aprendi muito, né? Assim como está servindo para vocês, serviu demais para mim. E ainda estou na fase de, né, virar essa chave e me tornar uma empreendedora. Já fui vendedora, mas empreendedora ainda não. Já vendi revista, sabe aquelas revistas de ponto? Passa aqui pegar seu brinde. Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia isso para ganhar uns trocados. Vendia muito isso, E eu ganhei 2 troféus de vendedora do mês. Vendia mesmo. Né? Me dedicava, ia para as feiras, Mercopar, Festa da Uva. Né? Então, já fui vendedora. Já vendi cursos também de desenvolvimento humano, porque eu amava. Hoje ainda falo assim, que é uma coisa que eu hoje faço questão de levar as pessoas, porque fez muito bem para mim. Já convidei a Tati não se permitiu ainda, Tati, de ir para o treinamento Você. Né? Já convidei também a dona Jaquina, o Ricardo, você mesmo também já foi. Então, assim, é um produto que ele não tem preço, ele tem valor. Né? Então, é difícil de tu vender nesse sentido, assim, porque as pessoas só vivendo para entender o valor que ele tem na vida da gente. Né? Então, assim, depois que eu fiz o treinamento, eu disse assim, eu quero entrar para essa equipe e como é que eu faço para fazer parte desse negócio? E aí eu estava também como professora na época e vendedora, né, consultora do Instituto Você, eu fazia parte da equipe de sala e também era consultora e vendia o treinamento. Hoje eu não vendo mais treinamento, mas amo levar as pessoas para o treinamento porque eu sou o anjo delas quando a gente leva. E quem é anjo revive o seu treinamento, ela resgata tudo aquilo ali, como a gente diz assim, reacende a chama, né? Reacende a chama. Então, como foi algo que fez muito bem para mim, eu acabei
entrando de cabeça nessa questão da inteligência emocional, da programação neurolinguística, e aí eu fiz o Diamond Adventure, o Practitioner, que é o curso de formação para programação neurolinguística, o Master Practitioner, o Diamond Adventure, o Trainer Training, e aí hoje, se eu quiser ser treinadora do Instituto Você, por exemplo, eu poderia ser, porque eu cheguei no último nível de curso que eles exigem para ser treinador, só que precisa de uma dedicação mega, né? E aí eu não quis abrir mão da função da sala de aula, e agora da vereança muito menos, né? Porque eu estou amando o que eu faço, então eu acabei tendo que abrir mão por causa do tempo de dedicação para o Instituto. Mas falo isso porque realmente foi um tempo que eu vendi e eu sei que é um produto excelente, né? Então a gente acaba realmente ao longo da vida da gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim como fui professora e vereadora, já fui professora e vendedora de curso de programação neurolinguística, universitária e vendedora de revista, né? E agora eu preciso me desafiar e, se for seguir na política ou não, né, que o futuro a Deus pertence, como eu sempre digo, e estar na política, estar me dedicando para a cidade de Eldorado do Sul, que é onde eu vivo desde que eu nasci, há 40 anos, e sei que é uma terra muito promissora, mas também ter o meu empreendimento, né? Então é um passinho que eu preciso realmente avançar, ter esse crescimento, né? A Tati e a dona Joaquina, já que uma Tati desse empreendimento está na veia, então já são mais ousadas para isso tudo, né? Então é uma ousadia ainda que eu preciso absorver meu interior para poder me desafiar. Sair daquela coisa da estabilidade financeira ali, de né, sei que tem para viver, porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer crescer, quer usar, quer adquirir, quer viver, quer viajar, quer fazer cursos novos, né? Esses cursos, por exemplo, de programação neurolinguística são investimentos altos e a gente precisa ter rendimento para isso, né? E por que não um empreendimento? Então, eu quero dizer para vocês que, assim como eu estou buscando me desafiar nessa área, que vocês também busquem se desafiar, que eu tenho certeza que vocês podem cair em um momento, mas isso não importa, né? A queda ela pode acontecer, mas o que importa é a velocidade com que a gente levanta, né? Então, levantar-se faz parte da vida também. Então, quem empreendeu aqui, tenho certeza, vocês que estão aí na feira, que são empreendedores, muitas vezes tiveram aquele tempo mal, que diz assim, meu Deus, eu vendi, mas eu não tenho dinheiro, eu vou pagar os boletos do meu fornecedor, né? Mas sabe que no outro dia, quando vê, faz aquela venda maravilhosa e resolve todos os problemas, né? Então, eu sei disso por experiência da minha família, né? Meu pai é empreendedor também, então sei bem como é que é. Muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas eu trabalhei o mês inteiro, como que não tem dinheiro para pagar o boleto da faculdade, né? Então, talvez até isso tenha sido um pouco do filtro, né? Da criança limitante de ver as dificuldades, mas eu também vejo a questão também dos méritos, né? De quão promissor é ser empreendedor. E aí nós estamos todos juntos aqui para crescer, para construir, e só agradecer então a Tati e a dona Joaquina pela oportunidade, porque para mim foi fantástico montar essa palestra e eu tenho certeza que muita coisa mexeu aqui. Mexeu dentro de mim e eu espero que tenha mexido dentro de vocês também, e desejo a cada um de vocês então um excelente dia e uma ótima feira a todos. Obrigada.